Olá, queridos irmãos e irmãs, e hoje tem dúvida interessante da Bíblia para a gente crescer no conhecimento do Senhor. E a dúvida é o seguinte: eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu sei que isso não é o ideal e que ansiedade, estresse e coisas do tipo faz mal para nós, mas é algo muito forte na minha vida. Você poderia me ajudar me ensinando versos da Bíblia que falam de ansiedade, estresse, nervosismo? Muito obrigado, querida irmã, que compartilhou com a gente essa dificuldade dela e vai nos ajudar. Eu tenho certeza que você que me assiste agora tem um pouquinho de ansiedade aí na vida e nós vamos aprender coisas importantes. E você também pode aproveitar esse espaço. Tem uma pergunta da Bíblia? Coloque aqui nos comentários desse vídeo e ela pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal, ok? Então já vai deixando o seu like para abençoar, para apoiar o nosso trabalho. Não custa nada para você e nos ajuda muito, tá bom? Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e hoje eu vou conduzir você nesse estudo que está muito interessante e profundo. Eu peço a você que veja ele até o final, que você vai ser impactado com versos da Bíblia que vão te ajudar a vencer ansiedade, estresse, ira, nervosismos e coisas semelhantes a essas. Vamos então para minha lousa de explicações aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Mateus capítulo 6, 25, o Senhor Jesus diz aos seus discípulos: por isso vos digo, não andeis ansiosos. Observe a ordem. Ansiosos pelo quê? Pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Essa é a ordem do Senhor Jesus. Mas uma grande parte de nós, crentes, simplesmente ignora esta ordem ou mesmo não tem conseguido obedecer este mandamento de Jesus aqui para nós. São pessoas extremamente ansiosas que vivem com muita ansiedade, estresse, nervosismo, ira e uma série de coisas semelhantes a essa. E isso, claro, traz muitos males na vida do servo de Deus, pois o Senhor Jesus disse que não era para a gente cultivar ou deixarmos ou permitirmos que essas coisas adentrassem a nossa vida. Por isso eu quero te convidar a conhecer, ou talvez relembrar, talvez você já até conheça alguns dos versos que eu vou apresentar aqui e que eu vou explicar algumas coisas interessantes sobre esse tema de ansiedades e estresses da vida. Isso vai nos dar poder de vencer essas ansiedades infrutíferas que trazem muita dor para a nossa vida. Eu vou apresentar para você 10 versos e eu quero que você veja até o final. Esses versos são complementares e trazem aqui, na minha visão, uma arma poderosa para a gente enfrentar essas dificuldades da nossa vida, ok? Então fique até o final e seja abençoado por esse estudo. Vamos começar já com o verso de número 1. Mais oração e menos ansiedade. Antes de te explicar isso, esse é o momento que você se inscreve no canal. Olha só, para você receber os próximos estudos, por exemplo, o estudo de amanhã que eu vou publicar, você precisa estar inscrito aqui no canal. Faça a sua inscrição agora, ative as notificações, é gratuito, é aqui no YouTube e você vai ser abençoado, enriquecido pela palavra de Deus. Diz o texto, Filipenses 4:6, novamente a ordem: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Observe que o texto não fala ou não esconde que nós podemos sim ficar ansiosos de alguma forma, mas ele diz: enfrente as ansiedades através e a súplica. Ansiedade já foi definida como excesso de futuro, ou seja, um pensamento exagerado daquilo ou naquilo que nem chegou ainda. A orientação de Deus é muito simples e objetiva. Faça uma troca. E qual é a troca? Troque a sua ansiedade pela oração. Peça a Deus, suplique, coloque diante dele precisa, aquilo que está trazendo dor ao seu coração, sobre o seu futuro e ponto final. Ore e descanse. Sabendo que Deus está com o seu futuro em mãos, Ele está olhando por você, curta o seu presente prazerosamente, sem a ansiedade por perto. Irmãos, isso aqui é difícil de fazer, mas precisa praticar. Precisamos colocar os no chão e orar mais, e colocar mais diante de Deus, e não permitir e aceitar a ansiedade, essa destrutiva, como algo normal na nossa vida. A gente precisa mergulhar na oração.
Verso de número 2 diz o seguinte: quando a raiva aparecer, não peque. Preste bem atenção nisso. Efésios 4:26 diz o seguinte: irai-vos e não pequeis. Interessante, né? A Bíblia mandar você se irar. Ire, mas não peque. Por quê? Porque não se deve pôr o sol sobre a vossa ira. Então preste bem atenção. Sentir ira é algo que acontece com todos. Num determinado momento, por alguma situação justa, iramos o nosso coração. Mas a orientação de Deus é que saibamos que esse sentimento virá, pois ele é próprio do ser humano. No entanto, não deixemos ele nos dominar ao ponto de nos acompanhar quando formos dormir. Qual que é a ideia do texto? Resolva rápido. Não podemos acordar com esse sentimento pela manhã. Resolver as iras o quanto antes é algo fundamental para a nossa saúde, para diminuir as ansiedades, para tirar do nosso coração o ódio e todo o sentimento que vai sendo produzido por uma ira que não é solucionada de forma rápida. Esse é o ensino da palavra de Deus. Mas temos ainda o verso de número 3, que diz o seguinte para nós: não colha frutos ruins. Preste bem atenção nesse que é muito profundo. Salmo 37, versículo 8 nos ensina o seguinte: evita a ira. Olha que interessante. Rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal. Isso só leva ao mal. Olha só. Quando você cultiva uma árvore frutífera, você certamente comerá dos frutos que ela te dará em troca de todo o cuidado que você tem com ela. Então, se o seu objetivo, por exemplo, é plantar ali uma macieira e cuidar dela e zelar, ela vai dar maçãs e você se alimentará desse fruto maravilhoso. Agora, se você cultiva em seu coração sentimentos negativos como raiva, ódio, fúria, irritação, ansiedades, eles também te darão frutos. Os frutos aparecerão. Aliás, os piores tipos de fruto. E o pior, você terá que comê-los. Não tem como fugir de se alimentar com esses frutos ruins. E pior ainda, te farão muito mal, te trarão muita dor e desconforto. Sabendo disso, por que não parar de plantar esse tipo de árvore em sua vida? Por que não evitar plantar ira, ódio, raiva, ansiedades infrutíferas? E ao contrário disso, trocar tudo isso pela oração e pelo plantio daquilo que é positivo? Pense bem nisso. Versículo de número 4 agora. Cuide da parte mais preciosa da sua vida. E qual é ela? A sua mente. Ou como a Bíblia diz, o coração. Preste bem atenção em Filipenses 4:6, que nos ensina o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude tem, né? Se há, e se tem algum louvor, coisa boa, seja isso que ocupe, preste bem atenção nessa palavra, ocupe o vosso pensamento. Veja, é dentro da mente que tudo acontece. Sabemos que se comermos porcarias por muito tempo e exageradamente, isso resultará em obesidade e problemas de saúde graves. A mesma coisa acontece quando colocamos porcarias para dentro da nossa mente. O que você tem colocado para dentro da sua mente? Você tem visto coisas que não agradam a Deus? Você tem pensado coisas que não fazem parte daquilo que Deus quer para você, que não tem virtude? Isso está estragando a sua mente. Por isso, proteja a sua mente, não deixa que nada que desagrade a Deus entre nela e faça morada. Ou como diz o texto, ocupe e gere então um lixo indesejável. E esse lixo ele vai ser podre, ele vai trazer ansiedades, iras, nervosismos e uma série de coisas difíceis e ruins porque você está entulhando a sua mente com coisas que não são virtuosas. Mas nós temos ainda o verso de número 5. Colher bons frutos requer paciência. E antes de te explicar isso, aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo, tem um link com um recadinho para você. Esse link vai te trazer aqui na nossa página com todos os detalhes a respeito do nosso curso. Tem um vídeo te explicando a respeito dele e você pode rolar a página e ver todos os detalhes, até mesmo depoimentos dos nossos alunos. E claro, você pode também aqui
clicar do ladinho direito na minha foto e você vai então conseguir entrar em contato comigo para tirar dúvidas, ok? Considere então participar comigo desse curso, vai ser bênção para a sua vida. Vamos então ao texto. Tiago 5, versículo 7 diz o seguinte: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, preste bem atenção nessa comparação, ele aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. O que significa esse texto? Não é fácil ser paciente em meio ao desconforto e à dor, mas é necessário. De que adianta o estresse, a ira e a ansiedade na sua vida? Veja, um agricultor nervoso, estressado e ansioso, ele não conseguirá, tendo esses sentimentos, acelerar a produção dos frutos da sua lavoura. Não é verdade? É isso que Tiago vai explicar ali. Nós também não conseguimos resolver coisas mais rápido e melhor com esses sentimentos, como se eles fizessem acelerar as coisas que nós queremos resolver. Troque todos esses sentimentos pela paciência do agricultor. O agricultor é aquele que espera o tempo da natureza, o tempo das coisas, faz a sua parte, mas tem confiança que Deus faz a dele, ainda que seja difícil esperar, difícil ser paciente. Mas nós temos ainda o verso de número 6. Simplesmente não desista. Olha que forte esse texto. Romanos capítulo 5, versículo 3 diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Preste bem atenção. Paulo diz que nós, de certa forma, nos alegramos até pelas tribulações. Por quê? Porque nós temos uma sabedoria. A gente sabe que a tribulação produz perseverança. O que é a perseverança? É aquela capacidade de ser insistente e ir até o final, até a sua vitória, até passar pela tribulação e vencê-la no nome de Jesus. Perseverança, então, é essa capacidade de permanecer firme em seus propósitos, nos propósitos de Deus, mesmo com oposições fortes e desafiadoras. Veja, aproveite os problemas não para arrumar outros problemas. Quando você então permite ataques de estresse, ansiedade, nervosismo, não faça isso. Aproveite os problemas para exercitar a sua perseverança e fazer dela algo que possa sempre ser acessado quando as tribulações aparecerem. Você vai ser uma pessoa preparada. Você vai ter dentro do seu coração um depósito cheio de perseverança. E quando bater uma tribulação, uma dor, uma dificuldade, essa perseverança vai te ajudar a vencer tudo isso. Uma vez que você aprendeu a usar essa perseverança, nenhum problema será capaz de destruí-la. Talvez ela enfraqueça, mas nunca será destruída, porque ela está fortificada em Deus. Verso de número 7, eu gosto muito desse texto. Coma alegria. É isso mesmo. Coma alegria. Provérbios capítulo 15, versículo 15 diz o seguinte: todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. O que é banquete? Banquete é festa, banquete é comida, banquete é se alimentar. A alegria do coração é um alimento, uma festança contínua. Veja, os médicos dizem que a pessoa é o que ela come. Você já ouviu isso? A importância da alimentação. Quem cultiva um coração alegre, esse está comendo um banquete contínuo, ensina Provérbios. Isso é uma capacidade que nós adquirimos na nossa vida, ou seja, nós passamos a entender a alegria de Deus e se alimentar com ela. A alegria pode estar presente mesmo em meio às lutas, é o que a Bíblia ensina. Veja um exemplo: Paulo e Silas cantavam louvores à meia-noite, presos com os pés no tronco após pregarem sobre Cristo, ou seja, uma prisão injusta. De onde veio a alegria deles? Obviamente, a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, coma a alegria, faça ela brotar do seu coração, busque-a constantemente na presença de Deus e ela vai aparecer nesses momentos de dificuldade. Verso de número 8, você já se deu conta de quem está ao seu lado? Nossa, isso aqui é muito poderoso. Salmo 121, versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Preste bem atenção nisso.
Nos sentimos seguros quando estamos com pessoas de confiança ao nosso lado, não é verdade? Por exemplo, um amigo, um familiar, ou até, de repente, uma autoridade. Quando a gente está em um lugar perigoso, a gente sente segurança ali com uma autoridade nos dando suporte. Mas por que será que temos tanta dificuldade em descansar e não permitir que sentimentos ruins tomem conta de nós? Por que será que nós nos esquecemos de que temos um Deus forte que cuida de nós, que é chamado na Bíblia de Todo-Poderoso, o nosso socorro forte nos momentos tensos da vida? Por que nós não cremos nisso de verdade? Na prática, precisamos crer nisso de verdade. Nós temos a ajuda, a força do nosso Deus. E ligado a esse verso, o verso de número 9, já estamos indo para o final, nós temos também uma ajudinha extra para ficar mais tranquilo. Nós temos uma ajudinha extra aqui que vai deixar o nosso coração mais tranquilo. Perceba bem Isaías 41:10. Deus diz: não temas, porque, observe a explicação, palavra porque trazendo uma explicação, eu sou contigo, diz aqui Deus. Não te assombres, porque, explica ele de novo, eu sou teu Deus. E aí ele fala algumas coisas que ele faz. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra. Destra é a mão direita, traz o símbolo de força. A minha força é fiel ao seu redor. A minha força é fiel na sua vida. Olha que poderosa essa palavra. Quando temos um carro, logo vem à nossa mente que talvez seja importante fazer um seguro, não é verdade? Um seguro que vai nos proteger se houver, por exemplo, uma batida, talvez um roubo, um dano ao nosso carro, até mesmo se o nosso carro der uma pane. A gente sabe que no seguro a gente liga e vem um guincho nos socorrer. Olha só, isso traz segurança. Coisas que poderiam tirar a nossa paz, mas que se amenizam quando nós temos um bom seguro, não é verdade? A gente não fica se preocupando toda hora quando a gente sai de carro, porque a gente sabe, olha, eu fiz um seguro, eu estou protegido. Olha só, irmãos, Deus é o nosso seguro. Ele nos garante força, proteção, companhia, sustento nas horas mais difíceis. Apenas saber disso e refletir sobre essa questão já muda a nossa forma de encarar as coisas. Ou deveria mudar, não é verdade? Sabendo que nós temos esse Deus, qual é o lugar de ansiedades infrutíferas na nossa vida? Qual é o lugar de estresses exagerados? Qual é o lugar de nervosismos pensando no futuro? Essas coisas não deveriam ter lugar, para destruir o nosso interior, porque nós temos esse Deus, mas nós temos que viver isso na prática. E por fim, verso de número 10. Para fechar, trabalhe mais em sua fé. Isso é muito importante. Marcos capítulo 9, versículo 23, texto famoso, forte, mas negligenciado. Tudo é possível ao que crê. Reflita comigo, como que anda a sua fé nesse exato momento? Veja, uma fé enfraquecida, inoperante, adormecida, geralmente gera pessoas que se deixam dominar por sentimentos negativos. Porque quando a fé está fraca, outras coisas começam a adentrar o lugar que era da fé. Então essas coisas levam o nosso coração, a ações negativas, que obviamente levam a resultados negativos. É aquele círculo vicioso, aquele círculo ruim que nós vamos vivendo dia após dia e não evoluímos. Quando a Bíblia ensina que tudo é possível ao que crê, ela não está brincando, não. Ela não está falando algo que não é realidade, mas está nos revelando algo poderoso pelo qual devemos trabalhar, a nossa fé. Busque o fortalecimento da sua fé. Você duvida que isso é possível? E eu digo então a você, se você tem desconfianças, experimente buscar a Deus em profundidade e fortalecer a sua fé, e você verá a transformação na sua vida quando enfrentar as dificuldades da vida, quando pensar no futuro, quando olhar para as tribulações. Tudo será diferente. A forma de enfrentar essas coisas será diferente, porque você tem um Deus, porque você tem virtudes dentro de você. Os seus pensamentos são pensamentos de paz, de bênção, e tudo será diferente do que é agora. Espero que você tenha gostado e deixo para você aqui mais um estudo que o pessoal me pediu muito. Sabe aquele texto de Gênesis 6:2? Dos anjos que tiveram relações com mulheres? Você pode assistir aqui, está prontinho para o seu crescimento. Até o próximo estudo, fica com Jesus. Olá, queridos.